Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre de Jesus e na aula de hoje nós vamos trabalhar os tipos de predicados. Vamos lá? Aliás, antes de qualquer coisa, você já me conhece, você sabe muito bem que nós não damos prosseguimento sem primeiramente observarmos quais são os nossos objetivos. Eu costumo dizer que a partir do momento em que você estabelece um objetivo, ao final de qualquer processo, você consegue fazer uma análise e observar exatamente aquilo que foi lucrativo, aquilo que você conseguiu absorver e também o que você precisa desenvolver um pouco mais, ou qual é a habilidade que você precisa trabalhar um pouco mais. Então, na aula de hoje, quais são os nossos objetivos? Primeiro, dar continuidade ao estudo dos termos essenciais da oração. Vale lembrar, sempre que nós falamos em termos essenciais da oração, estamos falando daqueles termos que são básicos dentro de uma oração. Então, sujeito e predicado. Segundo, aprender os princípios da predicação verbal e colocá-los em prática, ou seja, não basta dizer que sabe, é necessário que você pratique. A prática é uma forma de aprendizagem, inclusive. E saber identificar os diferentes tipos de predicados. Bom, se eu tenho diferentes tipos de predicados, eu preciso, dentro de determinado contexto, saber qual é a característica que cada um tem. E eu só consigo fazê-lo por meio do estudo. Entretanto, antes, observe essa mensagem que eu deixei para você. Gentileza, é só começar. Não deixe para amanhã esse predicado que está dentro de cada um de nós. Gentileza, é só começar. Não deixe para amanhã esse predicado que está dentro de cada um de nós. Significa dizer, então, que nós somos gentis ou que precisamos ser gentis? Bom, vamos parar de especular. É melhor estudar. Quando a gente estuda, a gente consegue falar com maior clareza e também com maior segurança. Bom, vamos então aí relembrar, primeiramente, o que é sintaxe. Sintaxe nada mais é do que a parte da gramática que trata da ordem, da relação e da função das palavras dentro de uma frase. Então, são três elementos extremamente importantes. Eu falo, e todos relacionados à palavra, tá? Ou às palavras, se você assim preferir. Primeiro elemento, a ordem, que é de extrema importância. Segundo elemento, a relação estabelecida entre essas palavras e a função que você atribui a cada uma delas. Quando você faz esse tipo de análise, você acabou de fazer uma análise sintática. E quando você observa o sentido que cada expressão apresenta dentro de uma frase, que cada termo apresenta dentro de uma frase, que cada vocábulo apresenta dentro de uma frase, você faz uma análise semântica, portanto, sentido. Quando você observa, pega cada palavra dentro de uma frase e você vai analisar qual é a classe gramatical dessa palavra, nós estamos fazendo então uma análise morfológica. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Bom, você deve lembrar sobre os sintagmas. Em algum momento você já deve ter estudado que nós temos aí diversos tipos de sintagmas. Caso não tenha estudado, nós vamos aprender agora. Se já estudou, a gente vai relembrar. Os sintagmas, eles são subdivididos em grupos. Exemplo, sintagma nominal, que tem ali por referência, tem ali como núcleo, né, os nomes e os seus determinantes. Geralmente, o sintagma nominal ele é representado pelo sujeito e pelos complementos verbais. Quando eu falo de complementos verbais, estou falando de quê? Objetos ali, objeto direto, objeto indireto, beleza? Temos o sintagma verbal, cujo núcleo ali, né, seu elemento central é o verbo. Temos o sintagma adjetivo, ou também chamado de adjetival, tá? Que se estrutura ali por meio de complementos nominais e do predicativo. Temos ali o sintagma adverbial, que tem por referência o advérbio e seus modificadores, e o sintagma preposicional, que se estrutura por meio de uma locução prepositiva. Vamos observar agora, na prática, o que seria exatamente isso, só para a gente sanar as possíveis dúvidas. Na frase, esse cachorro branco passou na porta do curso. Esse cachorro branco passou na porta do curso. Como sintagma nominal, eu tenho esse cachorro branco. Quem passou na porta do curso? Esse cachorro branco. Opa, então eu tenho aí a ideia de sujeito, beleza? Lembra que eu falei para você agora há pouco? Então, esse é o nosso sintagma nominal. E quem é o sintagma verbal? Verbo passar. O sintagma preposicional, a gente tem ali o na porta. Por qual motivo que na porta é chamado de um sintagma preposicional? Porque você tem ali a preposição mais o
artigo. Não esqueça disso, beleza? Outro ponto importante é você lembrar que quando a gente trata de um sintagma preposicional, ele tem a função de alterar qualquer outro tipo de sintagma, tá? Apenas o sintagma preposicional que conta aí com essa função. E fazendo uma análise um pouco mais profunda, embora não seja o foco dessa aula, leia mais uma vez essa frase. Esse cachorro branco passou na porta do curso. Bom, onde ele passou mesmo? Na porta do curso. Então, esse na porta vai funcionar aí, né? Seria uma espécie de sintagma adverbial, tá? Porque ele traz aí para a gente a ideia de lugar. E o sintagma preposicional, temos aí como complemento o do curso, tá? Esse cachorro branco passou na porta do curso. Beleza? Relembrou aí o que são sintagmas? Então, agora você já está preparado para ingressar em predicado. E aí a gente começa com o sentido de predicado, o conceito, melhor dizendo, de predicado. Predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Ou seja, eu pego tudo, toda aquela declaração que se faz a respeito do sujeito, isso será, então, o predicado. Tá? E ele sempre vai apresentar um verbo. Calma, não vamos com pressa, porque senão você vai acabar se enrolando. Grava esse conceito aí. Tudo que é predicado, ok? Ou melhor, o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito, e o predicado sempre apresenta um verbo. Já assim, você já imaginou. Tá, e na ausência do verbo, como que fica? Simples, filhão. Na ausência do verbo, tudo será considerado, então, como predicado. Viu? Como é fácil matar a charada? Bom, se o predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, quais são os tipos de predicado, então, que eu posso ter? Eu tenho ali o predicado verbal, cujo elemento central, cujo núcleo é um verbo, e nesse caso eu estou falando de um verbo nocional, é aquele verbo que consegue carregar sentido. Lembra de noção, tá? Eu tenho no meu predicado nominal. Haverá o predicado nominal sempre que esse verbo ele não for um verbo relacional, não for um verbo nocional, portanto ele é um verbo relacional. E esse verbo relacional ele não consegue conter o valor semântico. Ele perde, ele se esvazia, ele sofre um esvaziamento nesse sentido. E por meio desse esvaziamento, tá, a sua função acaba sendo de certa forma terceirizada, delegada a nomes. Por isso que a gente tem aqui como o predicado nominal, tá? O núcleo ali, um predicativo, que não seria, na realidade, um verbo, porque se o núcleo é o verbo, o predicado é verbal. Como nesse caso estamos tratando de um predicado nominal, isso só acontece porque eu vou trabalhar, por exemplo, ali com o verbo de ligação, e o verbo de ligação ele não consegue conter esse valor semântico. Ele perde, ele de certa forma, é como se ele fosse sofrendo um esvaziamento. Só que isso é contido em algum elemento. É contido, então, em um nome, que é o nosso predicativo. E o predicado verbo nominal nada mais é do que a junção dos dois. Então, eu teria ali, supostamente, né, dois núcleos. Um sendo verbo e o outro sendo um predicativo. Bom, exemplos aí de predicados verbais. Veja o exemplo. O barco virou no mar. Observe que virou é um verbo relacional ou nocional? Ele é um verbo, virar é um verbo que traz a ideia de sentido? Sim. Traz uma ideia de ação? Sim. Então, eu tenho ali um verbo nocional e não um verbo relacional. O núcleo, nesse momento, é o verbo virar. O núcleo do predicado é o verbo virar. Por isso que eu vou conceituar aí virou no mar como um predicado verbal. O elemento central é um verbo. Na frase, eu estudo em casa. Quem estuda em casa? Eu estudo em casa. Então, eu pego aí para analisar esse tipo de predicado. Eu disse a você que predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Já sabemos quem é o sujeito. Sujeito, eu, beleza? Então, estudo em casa funciona como um predicado. E é um predicado verbal, um predicado nominal ou um predicado verbo nominal. Observe esse verbo, estudar. Verbo nocional. Portanto, o predicado aqui é um predicado verbal. Lembre-se de que o elemento central aqui, o núcleo, é o verbo. Famílias foram destruídas pelo vírus. Famílias foram destruídas pelo vírus. Quem foi destruído pelo vírus? Foram as famílias que foram destruídas. Então, famílias funciona como sujeito e foram destruídas pelo vírus funciona aqui como um predicado verbal. Você já deve ter pensado, pô, mas espera aí.
foram destruídas? Sim, nós temos aqui uma locução verbal. Então, se você tem ali a presença de uma locução verbal, nós teremos também um caso de predicado verbal. E quando acontece, então, Jesus, um predicado nominal? Teremos um predicado nominal quando o núcleo desse predicado não for um verbo. Vamos ver o exemplo. A menina é bonita. O verbo ser, tá? Geralmente esses verbos ser, estar, permanecer, ficar, são os verbos que nós chamamos de verbos relacionais. Eles sofrem um esvaziamento que eu falei para você lá atrás. E esse esvaziamento ele é delegado a um nome. Nesse caso aqui, será que é o adjetivo, que é um nome? A menina é bonita. Você percebe que o núcleo está em bonita e não no verbo ser? Por isso que a gente diz que a gente tem aqui, neste caso, um predicado nominal. O núcleo é um nome e não um verbo. O pai dele é estudioso. Estudioso é um atributo, beleza? Que a gente atribui, foi ótimo, que a gente aplica, que a gente concede, que a gente confere ao pai dele, ao pai daquele rapaz. Então, tudo que você atribui ao sujeito entra como um predicativo do sujeito. A menina é bonita, você atribuiu a ela a ideia de beleza. Então, temos aqui um predicado nominal. Você parece cansado hoje. Você parece cansado hoje. Lembra que eu disse a você que ser, estar, permanecer, ficar, parecer são verbos relacionais. Analise essa oração. Você parece cansado hoje. O verbo parece, ele traz a você a ideia de alguma ação ou traz a você a ideia de estado? Óbvio que traz a ideia de estado. Óbvio, pelo menos para mim. Precisa também ser para você. Então, se traz a ideia de estado, não pode ser aqui um predicado verbal. Será, então, um predicado nominal. Agora, pega a dica. Você já conseguiu entender o que é um predicado verbal? Conseguiu entender também o que é um predicado nominal. Então, significa dizer que o predicado verbo nominal é a junção dos dois elementos? É isso aí, você acabou de matar a charada. Vamos agora ver na prática. O aluno entrou na sala feliz. Opa, Jesus, olha, eu vi ali o verbo entrar. Perfeito. A gente tem aqui, ó, vamos só destacar aqui esse elemento. Entrar. Então, se você tem ali o verbo entrar, explicita a ideia de ação como núcleo. Então, meu primeiro núcleo, eu tenho aqui, então, um predicado verbal. Mas eu preciso ler toda a oração. O aluno entrou na sala feliz. Feliz não era o estado, não era a forma como ele estava? Opa, eu disse para você que feliz era o estado, né? A forma como ele estava. Lembrou de estado? Lembrou, então, do verbo de ligação? É como se eu dissesse assim, o aluno entrou na sala e ele estava feliz. Então, nesse momento, a gente tem o predicado verbo nominal, verbo por conta aqui do entrar, ok? E nominal por conta do adjetivo feliz, beleza? Segundo exemplo, a sociedade considerou sua atitude uma imoralidade. Quem considerou sua atitude uma imoralidade? A sociedade. Considerar, vejamos aqui, tá? Abaixo, deixa eu apagar aqui, beleza? Vejamos aqui abaixo, considerar é verbo. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro núcleo. Mas nós estamos trabalhando com o predicado verbo nominal, então eu preciso analisar agora onde está esse núcleo nominal. A sociedade considerou sua atitude uma imoralidade. A sociedade considerou que sua atitude era imoral. Opa, olha mais uma vez aí o verbo ser, beleza? Então, eu vou dizer a você que nesse momento, imoralidade, vamos deixar bem, né, grifado aqui, funciona como o núcleo nominal. Então, se eu tenho dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal, eu tenho então o predicado verbo nominal. Viu como é muito mais fácil do que você imaginava? Agora, o que a gente precisa fazer constantemente, como eu disse a você, é praticar. Quando a gente não pratica, a probabilidade é de que a nossa aprendizagem, na realidade, ela vá se perdendo ao longo do tempo. Tá? Agora,
Vamos relembrar alguns elementos? Você já ouviu falar em verbos nocionais e verbos relacionais? Não vale dizer que você ouviu falar aqui agora durante a minha aula, tá? Estou falando ao longo do seu tempo de estudos. Eu já expliquei e trouxe a você algumas referências. Vale a pena a gente analisar isso com um pouco mais de calma. Os verbos nocionais são aqueles verbos que geralmente são os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Verbos transitivos são todos aqueles verbos que exigem complementos. E os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complementos. Então, quando eu pego, por exemplo, um verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Será um verbo transitivo direto quando ele não necessitar da preposição para se conectar ao seu objeto, ao seu complemento. E será um verbo transitivo indireto quando ele precisar da sua ponte, que seria, na realidade, a preposição para fazer essa conexão com o seu objeto. E o verbo intransitivo é aquele verbo que eu costumo dizer que é o verbo autossuficiente. Ele não precisa de complemento, beleza? Exemplos aí, ó, verbos transitivos. Comprar, bater, falar, precisar, necessitar, tá? São verbos transitivos. Comprar é um verbo transitivo direto. Bater é o verbo transitivo direto. Falar, verbo transitivo direto. Precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto e também aí entra na classificação dos verbos nocionais. E os verbos intransitivos são aqueles que eu disse para você que são autossuficientes. Viver, voltar, brincar. Beleza? Eles não necessitam de complemento. Preste atenção, eu disse que eles não necessitam, eu não disse que eles não admitem. Ok? Há uma grande diferença. Você pode inserir complemento, mas o verbo, ele não faz questão disso, tá? Ele é autossuficiente. Bom, os verbos nocionais, agora vejamos aqui os verbos relacionais. Os verbos relacionais, colocamos aqui, né, até um coraçãozinho, lembrando a ideia de coração, aí, de emoção. Os verbos relacionais são aqueles verbos que nós chamamos de verbos que explicitam a ideia de estado, beleza? Exemplos: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, todos os verbos que não exprimem aí a ideia de ação. Eu disse que não exprimem e não que não espremem, sentidos completamente. Beleza? Agora, veja se você é capaz de dar continuidade ao estudo dos termos essenciais da oração. Sim, aquilo que nós colocamos lá atrás como objetivo, agora nós precisamos saber se nós conseguimos realmente assimilar. Será que eu consigo agora dar continuidade ao estudo dos termos essenciais da oração? Será que agora eu já consigo analisar tanto sujeito quanto predicado? Será que eu já consigo ousar dentro dessa construção? Será que eu consegui realmente aprender os princípios da predicação verbal e colocá-los em prática? Será que eu sou capaz de identificar os diferentes tipos de predicados? Só há uma forma para que você possa saber realmente disso. Eu te falei lá no início da aula, é praticando. Então você precisa realmente desenvolver exercícios na prática, no papiro. A partir do momento em que você pega os exercícios, é que você vai realmente identificar se aquilo que você acredita ter assimilado durante as aulas realmente foi aí assimilado e você pode matar por meio de exemplos. Fica aí para sua reflexão esse pensamentão de Charles Chaplin, tá? A persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. O que Chaplin quis dizer com isso? Que a persistência é o caminho do êxito. Ou seja, está implícita aí a seguinte ideia: você pode até errar, faz parte do processo, mas quando você persiste, você alcança aí o seu êxito. O problema não são os erros, mas o que nós fazemos com esses erros. Fica aí, então para a sua reflexão da aula de hoje. Um forte abraço e um bom estudo.